Nos últimos anos, investimentos nos setores automotivo, siderúrgico, do petróleo, de serviços, dentre outros, estão mudando o perfil dos municípios fluminenses. Para dar conta da formação de pessoal e dessas transformações, há um ator importantíssimo, a universidade. O Rio em Foco está no ar. Segundo o mandato para a reitoria, era fato inédito na história da UERJ até 2011, quando pela primeira vez em mais de 60 anos de existência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um reitor foi reeleito. O responsável por esse fenômeno foi o professor Ricardo Vieira Alves, psicólogo com doutorado em Comunicação e Cultura. Professor, no seu discurso de reeleição, o senhor disse que era preciso reafirmar a missão da universidade e dizer qual era a função social dela. Com 6 anos de gestão, já é possível dizer isso para a sociedade e para a comunidade acadêmica? Acho que sim. Uma parte é muito reconhecida, que é a formação em recursos humanos. Nós temos atendido demandas do Estado, do setor privado, setor industrial, na produção, na formulação e na formação de recursos humanos. Mas isso é insuficiente para um país como o nosso. A questão é que o nosso Brasil ele ficou muito pouco competitivo na atividade industrial, na atividade de serviços e outras atividades econômicas. O mercado interno é gigantesco, a gente não precisava de grandes disputas. É preciso mudar essa cultura. Ainda é muito pequena a cultura da inovação, a cultura da mudança, a cultura da necessidade de uma qualificação maior da produção brasileira em todas as áreas. E no Rio de Janeiro, esse crescimento econômico nos últimos 8 anos tem forçado também uma participação maior da universidade, né? Tem forçado, sim. Porque tem um gap, tem um problema que tem que ter gente para atender essa demanda econômica. E não tem. Quer dizer, nós estamos sendo obrigados a correr contra o tempo. De uma maneira acelerada e investir rapidamente na formação desses recursos humanos. Agora, é preciso também inovar, é preciso saber que outros processos têm que acontecer. Não adianta só formar recursos humanos para equipamentos obsoletos. Quer dizer, é preciso que esses equipamentos sejam reformulados e sejam manipulados. O nosso parque é muito obsoleto, principalmente da indústria nacional. E como fazer isso? São anos, mas o Brasil não tem muito tempo. Eu faço uma metáfora com relação a essa questão brasileira, que é uma metáfora ao revés do Baixa, da Belíndia do Baixa. O Baixa, Edmar Baixa, que era um economista, disse que o Brasil era uma Belíndia porque tinha indicadores de desigualdade da Índia e indicadores de primeiro mundo. Eu acho que a Belíndia existe hoje, mas só que nós estamos acumulando problemas de primeiro mundo com problemas de terceiro mundo ao mesmo tempo. E nós não temos muito tempo para resolvê-los. Ou seja, o país precisa dar respostas rápidas e criativas para ambos os problemas, ou seja, para o saneamento básico e para a indústria de bens de produção, ao mesmo tempo. Hoje você tem um mercado consumidor ávido, crescente, você já não está discutindo mais uma população numa linha de miséria, né? Você já está falando, né? Graças a Deus. Ou é a política também, né? Agora, isso significa que, por exemplo, a reivindicação por serviços públicos de qualidade aumenta. Mas como se dá a participação da universidade nesse processo? Que é outra, tem que ser outra. Tem que ser outra, tem que ser. Ela não pode só pensar no seu papel tradicional nesse país. Quer dizer, primeiro, ela precisa criar indicadores muito, muito precisos de avaliação dos sistemas brasileiros, ou seja, do sistema público, como funciona na área de serviços, no atendimento da população, no sistema industrial, no sistema de serviços de maneira geral. Ela precisa fazer investimentos de
inserção de novas tecnologias e de transferência tecnológica. Nós precisamos mais do que nunca comprar tecnologia estrangeira, adaptá-la e exercê-la rapidamente. E sem uma universidade não é possível isso acontecer, porque ali está o centro de excelência do país, quer dizer, é o melhor que nós temos. E é uma grande universidade, a universidade brasileira é muito boa. Ela peca no desenvolvimento tecnológico, ela peca na sua ligação com a sociedade. Mas ela, no âmbito teórico, na formulação da ciência como um todo, ela é reconhecida internacionalmente. Agora, o senhor está falando muito de Brasil. Eu queria falar um pouco mais do Estado e da Universidade do Sim. Estado. Houve um direcionamento claro nos últimos anos dentro da UERJ, e aí foi muito uma visão da reitoria de trabalhar em parceria e de atender às necessidades do Estado, de olhar um pouco mais para o Estado do Rio e fazer essa parceria com as prefeituras, de atender um pouco as demandas que o Estado estava ali necessitando naquele momento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso. Nós estamos em Resende, se instalou uma série de indústrias automotivas, quer dizer, com uma grande dificuldade de recursos humanos. Nós ampliamos os nossos cursos, quer dizer, esse ano já abrimos mais um, quer dizer, de mecânica, vamos abrir mais um na área de química, por conta dos combustíveis, e nos associamos com as empresas automotivas, ou seja, com nossos estudantes, permitindo que nossos estudantes fizessem os seus laboratórios também dentro das empresas. É uma sinergia fabulosa, quer dizer, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está sendo uma âncora para o desenvolvimento naquela região, fundamental. E a gente está abrindo, depois da tragédia da região serrana, quer dizer, quando teve aquelas enchentes, aquela destruição, nós estamos recuperando a nossa ação na região serrana. Nós adquirimos a fábrica de Filó em Friburgo, estamos reabrindo cursos e mais ainda pensando em como localizar determinadas atividades ligadas à região, que peguem Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e aquela região toda. Estamos pensando seriamente em produzir com pessoas locais, com empresários locais, com a Embrapa, um curso de alimentos e bebidas voltado com valor agregado, ou seja, que é o que está acontecendo ali. Para induzir novas empresas de médio e pequeno porte, ou seja, ajudar a desenvolver aquela região. Não fugir dessa parceria empresa-universidade, que é o foco. Não pode fugir, porque na realidade, quer dizer, a gente precisa, por um lado, gerar emprego e atender essa necessidade do setor industrial, e também atender a demanda do setor público, quer dizer, ou seja, uma universidade ela não tem mais o direito, a meu ver, de chegar num lugar por diletantismo sem um estudo estratégico. A gente continua a conversar sobre isso daqui a pouco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Um dos projetos da universidade era tornar a UERJ um grande polo de qualificação de recursos humanos do Estado e apontou para a possibilidade de abrir vagas em cursos para servidores do Estado e municípios. Como anda esse projeto? Esse projeto está quase pronto, quer dizer, a gente vai abrir o curso ou em agosto ou em janeiro do ano que vem, mas tá rapidamente, ou seja, nós estamos montando um curso de graduação em tecnologia, quer dizer, para gestão pública. E a diferença fundamental, primeiro, que ele é voltado para o atendimento das necessidades do município e servidores do Estado. Quer dizer, é o vestibular específico direcionado? Específico, só servidor poderá fazer. Ou quem trabalha nessas áreas, quer dizer, ou seja, não servidores especialmente de carreira, mas aquele que ocupa uma função comissionada, ou seja, aquele que está no trabalho e no dia a dia da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro. Porque se a gente não qualifica bem essa mão de obra e essa gente, quer dizer, e esses servidores, nós vamos amargar pelos projetos e pelos processos que estamos sofrendo. Ou seja,
uma parte grande e substancial dos prefeitos estão com problemas de Tribunal de Contas. Não por má fé, mas por erro processual, porque não há desqualificação, lamentavelmente, mas é verdade. E, ao mesmo tempo, gente para disputar projetos. Quer dizer, quando se pensa que o orçamento federal destinado aos municípios, somente o ano passado, 40% foi executado, e 60% não foram executados por falta de projetos, significa que nós temos um problema no país, ou seja, os servidores, os técnicos dos municípios não estão preparados para essas novas exigências. Então nós vamos direcionar, vai ser exclusivamente para o servidor, quer dizer, ou seja, para quem trabalha na coisa, e nós vamos atender todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, mais o estado. São quantos anos? São 2 anos de qualificação. É como se fosse um curso... Um tecnólogo de nível superior. E aí, o que é interessante é que pode ser feito na própria prefeitura? Na própria prefeitura, porque vai ser semipresencial. E o trabalho de conclusão de curso vai ser um case do município. Ou seja, ele vai ter que trabalhar para concluir o curso sobre algum problema e alguma solução daquele município, daquela cidade. Ou seja, nós vamos inclusive construir um portfólio sobre as cidades maravilhosas. Quer dizer, as pessoas vão ter referências e reflexão sobre si mesmas. Nós estamos muito esperançosos com relação a isso. E vai ser inteiramente gratuito, quer dizer, aberto às prefeituras, e a gente começa, se Deus quiser, esse ano ainda. Qual o papel, na sua opinião, da universidade no desenvolvimento do Estado? A gente está falando de várias atividades e vários projetos, várias ações que estão sendo desenvolvidas pela UERJ. A gente não tem só a UERJ como universidade estadual, a gente tem a UENF e a UESO também a trabalhar no Estado. A UESO na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e a UENF no norte fluminense. Mas qual o papel, na sua opinião, da universidade nesse desenvolvimento? Eu acho, quer dizer, a Universidade do Estado, ela é uma agência de desenvolvimento e ela tem que se pensar dessa maneira. Quer dizer, ela se difere das universidades federais, no sentido de que as universidades federais elas estão situadas no Estado, mas elas dependem dos recursos da União. Ou seja, a Universidade Federal do Piauí, quer dizer, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tem menor diferença desde que a União seja forte. Uma universidade estadual, ela depende da vida do Estado. Se o Estado vai mal, ela morre junto com o Estado. Então, nós temos a obrigação de ser uma agência de desenvolvimento, ou seja, quanto o Estado estiver mais forte, mais desenvolvido em nível econômico e social, mais forte ela será, e mais forte será uma universidade. Não é à toa que nesses últimos anos, com esse boom de desenvolvimento que o Estado do Rio de Janeiro teve, quer dizer, a universidade, nos rankings, a UERJ, nos rankings nacionais, ela ultrapassa quase todo mundo, quer dizer, ou seja, ela vem num crescente gigantesco. Mas porque ela é mutuamente dependente do desenvolvimento do Estado e da política do Estado. Ou seja, se o Estado do Rio de Janeiro fracassa, ele não tem como a sua universidade não fracassar junto. E essa agência de desenvolvimento, ela tem que pensar nesses aspectos do que eu já falei, de serviços, de formação de recursos humanos, etc., mas ela tem que apresentar também soluções sociais. Na metáfora da Belíndia, nós temos que resolver rapidamente determinados problemas sociais. A droga, o crack, se não fizermos uma intervenção rápida com relação a isso, nós amargaremos uma geração perdida ou gerações perdidas. A situação é grave. Eu acho que nós não estamos olhando com carinho e com a responsabilidade necessária. O que fazer com os nossos idosos? Quer dizer, a estrutura de cuidado e de montagem de bem-estar social para os idosos no Brasil e no Rio de Janeiro é quase nula. Quer dizer, é preciso pensar nesse estado de bem-estar social que promova condições de cidadania e de conforto e de bem-estar para a população. Quer dizer, não é só... Está ficando cada vez mais... Idosa. Nós temos que arrumar soluções. Essas soluções,
Elas não são mágicas e nem são de iluminados na universidade. Elas só acontecem quando você cria sinergia. Por isso que é uma agência de desenvolvimento. Ela só acontece quando a gente se associa com alguém, do qual a gente, com a expertise intelectual que temos, associados com a expertise da vida e técnica de outros e de outras áreas. É absolutamente impossível isso acontecer sozinho. Por isso que o Fórum de Desenvolvimento é uma grande ideia, porque ele é um ponto de reunião, é um ponto de encontro. Ele cria essa sinergia necessária. Quando encontra a sociedade com o parlamento, ou seja, ela cria um chão comum. Do qual a UERJ tem sido uma grande parceira e produzido também o caderno de esportes, o caderno de turismo, que são materiais de atendimento a necessidades, né, que podem servir como subsídio para os municípios. Não seriam formados, e nós nunca teríamos produzido isso se não fosse por causa do Fórum. É esse lugar de reunião que nos obrigou a fazer esse tipo de atividades. Por isso que o pior caminho para uma universidade é se isolar do seu ambiente. Achar que... Ou pecar por arrogância, achar que tem todas as respostas. Ela não tem as respostas. Ela pode produzir as respostas em conjunto com os setores da sociedade. Precisa que alguém faça as perguntas. No próximo bloco, vamos continuar a falar sobre a parceria entre a LERJ e a UERJ. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em fevereiro desse ano, a LERJ aprovou uma lei do Executivo que garante aumento efetivo de salário para mais de 5.000 trabalhadores técnico-administrativos da UERJ. Foi um trabalho de atuação tete com os deputados aqui no plenário, nas comissões permanentes. Qual a importância dessa atuação da UERJ junto à LERJ? Acho que cada vez mais os deputados do Estado do Rio de Janeiro compreendem que a Universidade do Estado é a sua universidade e que preservar uma universidade potente significa ter um Estado potente. E não adianta pensar que se preserva uma universidade potente se os seus salários são indignos. Os salários mais dignos promovem, quer dizer, a possibilidade de atrair novos quadros mais competentes, etc. E assim ela fica forte. Também quer dizer, é claro que o salário é importante, mas não suficiente. A Assembleia Legislativa tem atuado muito com relação à universidade, de várias maneiras. Ela foi fundamental, por exemplo, ao aprovar a lei de cotas, que fez uma redução de desigualdade imensa, e a Universidade do Estado foi a primeira do Brasil a seguir esse caminho, que teve ainda um efeito colateral, porque, por exemplo, as cotas, que é uma lei muito interessante, que é uma lei com prazo de validade, que é muito interessante ainda por causa disso, quer dizer, o legislador teve uma visão fabulosa, que obriga uma avaliação de 10 anos, quer dizer, porque ele pensa que um dia que essas desigualdades forem resolvidas, não é mais necessidade de cota. A cota não é um estado permanente, é um estado provisório. Mas também na relação com o interior. Nós estamos com indicadores de correlação, quer dizer, que eu não imaginava, quer dizer, no início da lei das cotas, do qual a cota ampliou a participação da população local na universidade pública. E isso é fabuloso, quer dizer, a gente acabou qualificando efetivamente mais gente do interior do Estado para atividade econômica, para a formação da nova elite brasileira. Eu acho que essa sinergia, o fórum é absolutamente fabuloso, quer dizer, os professores, os meus colegas que aqui participam do fórum se sentem participando de tomadas de decisões, de auxiliar a Assembleia Legislativa. Nós temos feito perícias para a Assembleia em várias situações. Participaram também da comissão de revisão das leis, das leis, ou seja... das comissões permanentes também. Das comissões permanentes, na qualificação de servidores da Assembleia, ou seja, a Assembleia Legislativa
ela vem sendo cada vez mais, com bom senso, óbvio, porque ela tem sido a grande parceira da universidade. Quer dizer, os presidentes, especialmente o atual, Paulo Melo, foi de uma gentileza, e é de uma gentileza imensa com a universidade. Paulo, como se foi o deputado, o presidente, como é uma pessoa que fez um movimento de buscar, de aprender, quer dizer, ele tem esse valor de reconhecimento do ensino, do valor da ciência, o valor do conhecimento. E vários outros deputados, líderes do governo, líderes da oposição, são todos muito amigos e companheiros da universidade. Vamos falar agora um pouco das parcerias da UERJ com as universidades do exterior? Uma universidade ela não pode ficar, quer dizer, ela sem relação internacional, ela não existe. Nós estamos com relação com aproximadamente 170 universidades do mundo. Algumas mais, outras menos. Quer dizer, mas estabelecemos uma estratégia, digamos, prioritária. A gente priorizou a Europa continental. Quer dizer, priorizou França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Noruega, Suécia e Dinamarca. Priorizamos Estados Unidos e Canadá e América Latina. Quer dizer, com isso daí nós temos recebido uma média de aproximadamente 400 professores estrangeiros por ano, com um projeto de muitos sêniors que têm feito transferência tecnológica, e temos enviado muitos estudantes para lá e professores nossos para lá. Acho que nossos estudantes estão indo para lá. Nós estamos, inclusive, com um escritório na Itália e temos autorização do governo italiano, e a única universidade estrangeira com autorização. Inclusive, se a gente quiser abrir curso de graduação na Itália, a gente tem o direito de fazer. Não queremos. Queremos fazer no Rio de Janeiro. Mas nós queremos essa relação com a Itália, queremos essa relação com a Espanha. Queremos aproveitar esse momento para qualificar melhor o nosso profissional. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, reitor, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.